Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco divulgou a mensagem para o próximo Dia Mundial dos Pobres, no dia de Santo António, patrono dos pobres. Um documento que agora analisamos com a Presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas, que está connosco. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. E começava precisamente por um desafio que o Papa deixou nesta mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, e já lá vamos a esta iniciativa deste pontificado, que é desafiar quem é pobre para o almoço de domingo. Que desafio, enfim, que incómodo é este que o Papa Francisco deixa? Eu acho que é um incómodo desafiante. As pessoas vivem a pobreza cada vez mais pelos olhos de terceiros, das mensagens, das imagens mais negativas e numa aproximação que é uma aproximação longínqua. Vê-se de longe, fala-se de longe, conhecem-se os números e as taxas, participa-se em alguma recolha de alimentos, mas fazer-se próximo é bastante mais difícil. Mas mais próximo do que convidar alguém para a nossa casa deve ser difícil. E esse desafio é realmente um desafio muitíssimo bem rodeado por uma história do Antigo Testamento, mas que identifica uma coisa que eu acho que é importante, é que há muito... Pobreza não é só não ter comida, não é só... são muitas coisas. Pobreza pode ser um acaso na vida de uma pessoa, pode ser uma continuidade, mas seja qual for a situação, é sempre uma lição que nós devíamos tirar para a forma como vemos os outros. E o desafio que aqui está é que nós sejamos capazes de olhar o pobre, tornando-o perto e tentando ouvir aquilo que o pobre tem para nos dizer. Essa participação é importante. Sim, é curioso de facto, como referia a Rita Valadas, esta história que é retirada do livro de Tobias, não é, do Antigo Testamento, e que dá título também, ou dá o tema para esta mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, não é? Sim. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. É também uma frase desarmante, porque muitas vezes é o comportamento contrário àquilo que nós fazemos. Até podendo ajudar lançando a moeda quase sem olhar, não é? É muito... Quando nós olhamos, comprometemos-nos, não é? Porque um olhar pode ter dois sentidos. Nós olhamos e olham para nós. Nós estamos a ver uma situação, mas a pessoa está-nos a ver a nós também. Numa situação em que se convida a que não se afaste o olhar, é o mesmo que dizer que tu tens a obrigação de olhar e ver, perceber o que é que estás a ver e de alguma forma teres uma atitude positiva em relação àquilo que estás a ver. A menos que aches que a tua função na vida é conformar-te com aquilo com que te cruzas. E realmente esse desafio é difícil, muito difícil. E nós, aliás, é esse o objetivo da nossa conversa, é olhar alguns dos desafios e algumas frases que são, sem dúvida nenhuma, apelos muito fortes que são lançados nesta mensagem para o 7º Dia Mundial dos Pobres. E pedia-lhe, Rita Valadas, que partilhasse com quem nos segue, com quem nos vê e ouve esta iniciativa do Papa Francisco, também ela em si desarmante, colocando os pobres no centro das celebrações, até no centro, também no centro, daquilo que acontece no Vaticano nesse domingo de novembro, normalmente, portanto, antes do domingo de Cristo Rei. É um reforço. O Papa Francisco sempre nos falou dos pobres. Aliás, dizendo uma coisa que é sempre terás pobres, sempre haverá pobres. Mas não só falou dos pobres. Mas não falou só dos pobres. Mas, independentemente disso, a verdade é que a mensagem é, enquanto tu olhares e vires um pobre, é porque alguma coisa não está bem. Alguma coisa, eventualmente, que tu não fizeste bem. Porque se participarmos e se convidarmos à participação dos pobres, que é uma coisa muito interessante, que é onde é que está a participação dos pobres nas políticas para os pobres? Onde é que está quando se desenvolvem medidas? Onde é que há uma preocupação em ouvir o que é que o pobre tem a dizer a propósito disso?
Seria muito interessante ter aqui um desafio de chamar uma pessoa que estivesse em situação de pobreza para sentir de que forma é que isto ressoa nele, não é? Porque... Aliás, o Papa disse mesmo nesta mensagem, quem vive a condição de pobreza deve ser envolvido no processo de mudança e também no processo legislativo que leva a essa mudança. Claro, e portanto, se calhar o primeiro desafio feito aqui seria, então, vamos também entender de que forma é que esta mudança de atitude que nós somos convidados ressoa nos pobres e que reflexo é que eles sentem. Claramente um de autoestima logo, não é? Mas, claro que este convite para a mesa é um convite que nós aceitamos ao domingo quando vamos à missa, não é? Mas é um convite que para na porta da igreja, não é? E o convite é, vais sair da missa, então agora aproveita e continua este teu papel, porque o pobre não deixou de ser pobre só porque tu vieste à missa. Nem o pobre deixou de ser pobre porque tu deste um donativo. Esta questão é também muito interessante. Dar um donativo, as pessoas têm a ilusão de que é lavar almas, não é? Pagar uma coima, mas como não é só o dinheiro, e nós sabemos, não é só o dinheiro que resolve os problemas da pobreza, mas o dinheiro é um fator muito importante, nós temos que ver qual é o justo equilíbrio e até onde é que cada um de nós consegue ir. Pode ir tão longe quanto sentar à mesa, não é? E, sem nos distanciarmos dessa mensagem do Papa, estamos no rumo certo, na Europa, em Portugal, também neste plano contra a pobreza, para a erradicação da pobreza. Apontar para horizontes de diminuir centenas de milhares de pobres daqui até 2030. As coisas será que funcionam através desses cálculos? Não, infelizmente, se mexer com os números resolvesse os problemas da pobreza, nós já tínhamos os problemas da pobreza resolvidos há muito tempo e não temos. Nós gostamos de aliviar às vezes a nossa consciência dizendo que baixou, aumentou. Nem o aumento às vezes pode significar coisas tão graves como parece evidente, como o decréscimo também é a mesma coisa. Nós ouvimos falar com a mesma frieza de termos 16% de pessoas em situação de pobreza ou 20%. E isso significa uns milhões, mas são uns milhões que nós não sentamos à mesa. E este convite de sentar à mesa e ouvir o que têm a dizer em todas as áreas, à mesa partilhando a refeição, mas também à mesa da decisão, quando se tomam decisões legislativas e políticas, ou à mesa da participação, quando entendemos que é importante ter quem mais sabe sobre a pobreza a falar-nos sobre a sua opinião, não é? Ter alguns indicadores que apontam para uma diminuição do número de pobres em si não é motivo para descanso. Não de todo, só se o número fosse zero. E ainda assim eu teria algumas dúvidas. Mas pode ser um indicador favorável no sentido das políticas que estão em curso? Nos últimos tempos, as evidências de decréscimo dos números não têm correspondido a uma diminuição do número de pessoas em situação de pobreza que recorrem à Caritas. Portanto, eu tenho muita dificuldade em valorizar muito os números. Mas claro que é um sinal de que podemos estar a fazer umas coisas bem ou mal. Mas não quer dizer que há menos pessoas ou mais pessoas em situação de pobreza. Mas há sintonia entre estatísticas e, de facto, depois o realismo do cotidiano. Sim, eu desacreditei muito das estatísticas nos últimos anos. E o Papa fala também nisso, é a importância de haver novos caminhos que levam à pobreza e não só os do rendimento, que são aqueles que se avaliam quando se avalia a pobreza. Mas há muitas situações, há situações pessoais das pessoas, tem a ver com territórios, tem a ver com pessoas, tem a ver com realidades que são muito próximas e que não se conseguem ver do universo das pessoas que leem os números. Porque só leem, são médias, são percentagens, não são pessoas. Daí este desafio do Papa de irmos ao encontro de todo o pobre e de todo o tipo de pobreza. É essa atração de proximidade e essa é também uma marca da Caritas?
Eu acredito que o melhor caminho para resolver a situação de pobreza é resolver a situação de cada pobre vista na proximidade. Porque aquilo que pode resolver a situação de uma família não é o que pode resolver a situação da outra. E embora seja muito mais difícil, eu não sei se com o tempo todo que nós já aplicamos para resolver os problemas da pobreza e pôr isso como desiderato de todos os objetivos do milénio, da sustentabilidade, de tudo, tanto dinheiro que já foi atirado sobre a pobreza que mais serve para esconder do que para corrigir. A proximidade é absolutamente indispensável. Não estou com Quer isto... dizer que não chega aos pobres esse dinheiro? Não, quer dizer que não chega da maneira certa, porque não é só dando dinheiro, da mesma maneira que não é só dando uma casa que resolve um problema de um sem-abrigo, também não é sempre só dando dinheiro que se retira uma pessoa da pobreza. Como também sabemos que não é só dando um emprego, não é? Porque nós neste momento temos uma porcentagem muito elevada de pessoas trabalhadoras que estão no limite da situação. Portanto, ter uma estratégia e ter pensamento e pessoas que se dedicam a essa situação é importante, porque a maioria das pessoas que lida com as situações de pobreza não tem nem o tempo nem a disponibilidade para fazer esse olhar. E esse olhar dá-nos leituras da realidade. A leitura da realidade é muito importante para a correção, mas temos que saber agir utilizando isso de acordo com a realidade mais próxima. Esta ação de proximidade que a Cáritas desenvolve é o dever de um grupo de técnicos. O Papa fala em envolver-se pessoalmente é uma vocação de todo cristão. Claro que não é. Claro que não é Mas só um acha grupo. que há esta delegação por parte, enfim, até das comunidades paroquiais, delegam no grupo da Cáritas, no grupo sócio de São Vicente de Paulo, no grupo socio-caritativo? Uma coisa é delegar em outras pessoas, uma coisa é um movimento. É um movimento que pretende alterar esta situação, que tem a vocação de olhar e escutar a maior proximidade, que quer encontrar soluções adequadas aos problemas que cada família sofre. Mas outra coisa é a delegação. Delegar significa desresponsabilizar-se de fazer. E isso não pode acontecer. Porque eu acredito que há pessoas que têm uma maior vocação, têm mais competência, têm para fazer umas coisas do que outras. Mas o somatório das vocações e das competências é que nos traz o caminho. Não é só as pessoas que têm uma grande capacidade para ouvir que resolvem o problema, porque depois podem não ter capacidade para agir. Por isso, a delegação é um mau verbo, diria eu. Delegar significa desistir que essa função é minha também. Porque deleguei em alguém. O Papa recorda a parábola do bom samaritano e diz que não é uma história do passado, não é? Pois não. É dos dias de hoje. Acho que quando se ouvir Francisco sempre se ouvirá falar dessa parábola, não é? Porque realmente é muito significativa para quem quer... Para quem acha que deve estar próximo, que os pobres não são eles, somos nós. Porque enquanto houver numa comunidade, essa comunidade também sofre disso. E que o homem devoto deve ser um homem corajoso e com bons gestos e boas obras, e viver com justiça, que eu também acho que é uma palavra muito interessante. Neste delegar, a justiça é importante, mas não é a justiça de delegar, é a justiça de fazer. Considerando que eu não tenho que fazer tudo, até porque eu posso ser menos útil a fazer algumas coisas do que outras, mas nunca posso tirar daí a minha preocupação, porque eles estão connosco e nós temos que aprender com eles também a fazer o caminho. No contacto que a Cáritas vai mantendo com vários grupos, com várias comunidades, que novas formas de pobreza encontram? Pois, são novas formas de chegar à pobreza e não novas formas de pobreza. Novas formas de chegar à pobreza. Chegar à pobreza, não é? Porque é isso que nós... É a guerra, bem, se for nos últimos tempos, para além da crise do imobiliário, depois tivemos a crise pandémica, depois tivemos a guerra, depois temos o aumento das taxas de juros, depois temos dificuldade com a habitação. Portanto, há aqui um conjunto, infelizmente, é um somatório, porque nós não conseguimos libertar-nos encontrar outro quando nos libertamos de um. Portanto, não há um fecho de ciclo para iniciar outro. Não há. Ainda não conseguimos.
consegui encontrar nos últimos anos este fim de ciclo. E por isso nós temos que estar especialmente atentos, porque se nós não conseguimos travar aquilo que já começou e nós não conseguimos acabar, temos que estar sempre preparados para o que pode vir, e não sabemos o que é que vai acontecer. Amanhã pode-nos acontecer uma desgraça qualquer e nós ainda não conseguimos resolver todas as outras. Portanto, isto exige das pessoas que estão, dos cristãos e das pessoas que estão, que se sentem comprometidas com a resolução destes problemas da pobreza, que nós temos novos pobres, mas não são novas pobrezas. Há pobrezas monetárias, há pobrezas de solidão, mas continuam a ser as mesmas. Eu não sinto. Agora temos, muito provavelmente, muitos órfãos da guerra, teremos muitas pessoas sem habitação na sequência das taxas de juro, mas isso não são novos pobres, são pessoas que têm novos desafios de sair da situação em questão. E eu acredito que nós juntos, a pensar todos juntos, com os pobres à mesa, podemos de facto fazer uma correção nessa situação. Mas temos que ser humildes no olhar e não achar que temos o dom da solução. A solução não é em números, nem é classificando novos pobres. O Papa fala numa tentação insidiosa, ficar pelos números e pelas estatísticas. Não é? Nessa convocatória para os pobres, para que em conjunto se possam resolver os problemas, que lugar têm os jovens? É uma referência também que o Papa faz ao mundo juvenil, nesta mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, lembrando tantas vidas frustradas, suicídios, enfim, projetos que nunca chegam a começar. Eu acho que a questão dos jovens é uma questão absolutamente fulcral, porque nós estamos no caminho para o envelhecimento. Eu também já fui jovem, já não sou por dentro, sinto muito jovem, mas não sou nem tanto. Mas nós não encontramos o caminho, e também nisso é preciso sentar os jovens à mesa e ouvir o que eles têm para dizer. Na reunião da Caritas Internacional, uma das coisas que se falou muito foi da importância do papel da mulher e dos jovens no caminho, nas políticas e em tudo mais. Os jovens podem ser comprometidos e estar disponíveis a colaborar em ações pontuais, mas aquilo que nós queremos é mais que isso. Nós não fomos capazes de resolver o problema da pobreza. A esperança está nos jovens. Se nós não fomos capazes, é porque há alguma solução, há algum caminho que nós ainda não fomos capazes de pensar. Portanto, essas pessoas têm que vir dizer-nos o que é que acham e de que maneira é que nós podemos utilizar. A participação dos jovens é importantíssima. O problema é que nós ainda não encontramos o fator de sedução. Nós não conseguimos seduzir os jovens. Eu acredito que os jovens querem ter uma opinião que seja concretizada. Não querem só fazer parte das ações pontuais que são determinadas por alguém. Querem ter um papel e fazer o caminho todo. E é isso que nós temos que lhes dar. Vejo na revista da Caritas de maio uma referência à Jornada Mundial da Juventude e ao envolvimento da Caritas na Jornada Mundial da Juventude. Pelo que percebo, a nível internacional, mas terão aí uma oportunidade os jovens para essa palavra que lhes é devida? Eu acho que eles vão ser donos da jornada. E claro que se eles não derem um passo à frente, nós vamos ser quase, sentir-nos como violentadores por os puxar. Como eu disse, eu reconheço que eu não sei como é que se faz essa sedução, mas a aproximação deles é muito útil. Eu disse a alguns jovens da Caritas Internacionais que era importante que eles viessem e nos dissessem, e que não ficassem, porque eles queriam que nós disséssemos quais eram os projetos que nós tínhamos para eles. Nós não temos projetos para eles é que têm de ter projetos para nós. E isso é um desafio terrível, porque eles estão ainda, e é muito útil a perspectiva crítica no bom sentido, daquilo que está a acontecer à volta deles, mas também têm que dizer-nos como é que se concretiza a partir daí, porque certamente é evidente que nós não conseguimos fazer esse passo. Portanto, eu tenho muita fé de que os jovens vão conseguir dar esse passo, e espero que a Jornada Mundial da Juventude os seduza. A Caritas está sequiosa da sua participação a todos os níveis. E vai criar oportunidade para essa participação no âmbito das iniciativas que a Caritas vai levar a feito durante a jornada? Nós não. Eu vejo pelo menos que vão ter uma presença. Não, nós vamos ter uma presença de braço dado com a Caritas Internacional, e que tem que
têm três responsabilidades principais. Uma responsabilidade é a responsabilidade de organizar um side event, que é junto do Museu da Eletricidade e na base do gaming, portanto espero que traga muitas pessoas, muitos jovens para nós podermos conversar com eles. Depois vamos ter também na cidade da Algaria um espaço onde podemos explicar o que é Caritas e discutir e responder às perguntas que nos forem feitas. E recolher ideias, se calhar. E recolher ideias, claro. Vamos ter espaços para recolher ideias. E esperemos que, mesmo que não seja visível para eles onde pode ser, que usem os meios que eles também conhecem muito melhor do que nós para nos fazer chegar todas as ideias. E depois ainda a acreditação de alguns jovens que, colaborando connosco, são acreditados pela Caritas Portuguesa, enquanto voluntários. Nesta nossa conversa, a propósito da mensagem do Papa e que desafia não só a vivência do Dia Mundial dos Povos, mas todos os dias, pedi-lhe ainda um comentário a este encontro internacional sobre a fraternidade humana, que decorreu há cerca de uma semana no Vaticano, que terminou com um abraço, simbolicamente abraço de jovens, precisamente. 300. 300 jovens, sim, que estavam ali em torno da Praça de São Pedro. Que sinal é dado por esta iniciativa do Papa também, neste propósito que o Papa sempre reafirma de reunir diferentes confissões, diferentes ideologias em torno da fraternidade humana? Eu acho muito, muito interessante esta perspectiva da fraternidade como dinâmica fundamental da ação. E, sobretudo, neste desafio que é feito de que as pessoas pensem num gesto concreto de fraternidade. É um bom desafio na perspectiva daquilo que nós dissemos, porque cada um certamente pensará num gesto de fraternidade que está no seu mundo fazer. Aquilo que é possível, que está ao seu alcance. É possível. Não é? E isso, um a um, fará toda a diferença. E depois, os tais gritos do mundo de fraternidade que são referidos como basta de guerra, queremos a paz, queremos a justiça, queremos a igualdade. Portanto, a fraternidade é feita destes gritos que nós não nos devemos inibir, e muito menos os jovens, que têm boa voz. E tem, de facto, aqui também uma oportunidade para o acho que, afirmar. E ainda por cima, o tema é Not Alone. E eu acho isso também com uma simbologia muito grande. Porque é Not Alone, porque cada um de nós não está sozinho. Se está, deve afirmá-lo, porque muita solidão nasce da não comunicação e a fraternidade não se consegue construir com pessoas sozinhas. Fica esse desafio. Rita Valadas, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde quisemos olhar a mensagem para o Dia Mundial dos Povos como um programa para todos os dias. E antes de terminar, deixo o convite para passar pelo portal da Agência Eclésia, onde pode acompanhar a informação que partilhamos consigo a cada momento. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde.